Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios Cross Hosts em São Paulo. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Super bem, você? Veio direto de um parto, eu tô sabendo, é isso mesmo, né? Sempre tem anjinho chegando. Pois é, né, gente? A gente grava aqui de manhã, mas essa querida aqui já pôs alguém no mundo. É lógico. Vocês não fazem ideia. Tá sempre chegando, gente. Não é? É isso. Agora, vou dar um recadinho pra vocês. Vocês estão gostando do nosso conteúdo? Então, não esqueçam de se inscrever no canal, seguir no Instagram, no TikTok. A gente tá em todas as plataformas, gente. Vocês podem seguir em todas, por favor. Dêem o joinha, com certeza. Lógico, ative as notificações, porque assim o nosso conteúdo vai estar sempre sendo entregue pra vocês. Não é? Com certeza. E aí? Posso trazer uma pessoa especial hoje? Não, com certeza. Gente, E nós queremos sempre a pessoa especial. A novidade do dia. Gente, vamos falar sobre moda hoje. E não é qualquer tipo de moda. A gente vai falar sobre moda sustentável. Então, se você não sabe o que é uma moda sustentável, senta a busanfa na cadeira, que aqui eu trago pra vocês uma pessoa chamada Tamires Pontes. Ela não é nada menos que mestre em têxtil e moda e é fundadora e CEO da FICO Labs. Seja muito bem-vinda, Bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O brilho condiz com a pessoa, né? Não é? Literalmente. Nossa, que apresentação, hein? Você merece. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E vamos começar pela nossa primeira pergunta. Queremos te conhecer. Quem é Tamires? De onde vem? Como surgiu a moda na sua vida? Conta a sua história um pouquinho. Bom, eu sou nascida e criada numa nostálgica e colorida cidade chamada João Pessoa, na Paraíba, que eu falo Johnny People Paraíba. Delícia. E eu fui estudar moda aos 18 anos. Na verdade, eu terminei a escola muito cedo e eu fiz um curso técnico de moda lá, então dos 17 aos 18 anos. E aos 18 eu fui para Recife, para fazer faculdade de moda mesmo. Terminei em 2013, mais ou menos, mudei para São Paulo. Então já faz 9 anos que eu moro em São Paulo. 9 anos exatamente, porém faz 3 semanas que eu mudei para o Rio de Janeiro. Então, minha trajetória de moda começou lá em João Pessoa, sempre trabalhei com tecido desde o meu primeiro emprego, o que é meio curioso, porque quando a gente entra numa faculdade de moda, a gente quer fazer roupa, né? Pelo menos na minha época. Sim, mas a gente tem isso, essa é a ideia, né? Essa já é a ideia. Pelo menos na minha época, lá no 2010, quando eu entrei, ou você queria ser stylist e trabalhar com revista e vestir pessoas e etc, ou fazer roupa. E aí, no meu primeiro estágio, foi numa importadora de tecido. E aí, eu achei o máximo, porque eu pesquisava tendências de novos materiais, eu trabalhava com a parte de estamparia e desenvolvimento disso tudo. E eu entendi que trabalhar com a matéria-prima, a abrangência da minha voz como criadora era muito maior. Porque imagina, no dia que eu saí de Recife, que eu cheguei no Bom Retiro e vi minhas estampas lá, eu fiquei passada. Imagina. Assim. Eu fiquei... Então... foi muito importante. E também foi um momento, essa coisa das bloggers e etc. Todo mundo se achava no direito de fazer roupa, né? Todo mundo era meu estilista. Até hoje. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu vejo várias blogueirinhas se metendo a fazer roupa aí. Põe o nome delas na marca e essa aventura vender. Agora imagina eu e você... botar uma criança no mundo. Não rola. Deixa pra Ana isso. Pra Ana. Então, esse era um pouco do sentimento que eu tive. Imagino. E trabalhar com a matéria-prima, assim, com as fibras, com os caimentos, com a construção do tecido. Aí ninguém se mete. Aí são outros 500. A blogueira vai ter que estudar um pouco mais. Não, eu ia falar, mas é uma coisa muito complexa do que realmente envolve moda, né? Se a gente for pensar que existe o curso de engenharia têxtil, não é à toa, né? Sim. Pois engenharia, a gente precisa moda não é só história da moda e desfiles e etc. Tem uma grande indústria por trás, que também é um dos grandes motivos de ser uma indústria complexa e biodesagradável também. Mas na sua família já tinha alguém, ou você tinha alguma influência para ir para esse mundo da moda? Sim, minha avó, por parte de mãe, ela tem 92, 93, ela costura e borda até hoje. Fofa. E a minha avó, por parte de pai, ela pinta e costura também. Então, uma tem 82, a outra tem 92, então eu cresci com elas. Então, como não, né?
né? Claro, elas Mas você vê que ensinavam. antigamente as pessoas faziam mais, né? Por Sim. exemplo, a minha avó também costurava, ela fazia também roupa, se aventurava. Você não fez, sua avó não te ensinou? Não. A minha avó me ensinou a fazer ponto cruz. Ah, não, isso minha mãe me ensinou. E crochê. Minha Não, mãe crochê, me ensinou. Não, como é que era? Ai, gente, com tricô. Tricô. Minha mãe me ensinou, mas mas assim, não, é pra você ver, minha avó sabia fazer, a minha mãe faz aqueles bonequinhos de... Ai, Eu sei. Acho que é de crochê mesmo que fala. Amigurumi. E minha mãe faz isso. Nossa, Eu falo assim, eu não sei fazer nada, eu não sei nem quando a roupa abre aqui o buraquinho, não sei nem dar o ponto. Pra você ver como que são as coisas, né? A Tata Tamires levanta e vai embora agora. Não, eu até Eu não sei coloco nem dar esse o ponto. botão pra vocês. Não, então, eu cresci nesse meio e minha avó tinha ódio, porque eu pedia pra ela fazer crochêzinho pras Barbies, né, assim. Então, aí eu fui crescendo. E imagina, você querer usar roupa diferente em João Pessoa, há 20 anos atrás, primeiro que a gente não tinha nem acesso. Assim, era difícil ser, por exemplo, emo na Paraíba, na minha época. E aí, eu pedia pra minha avó fazer. E aí ela fazia. Então, a moda sempre esteve meio presente. E o que é engraçado é que ainda bem que a gente tem esse lance da internet, de comunicação, porque antigamente o que a gente tinha de referência eram algumas novelas. Sim, né? quem ditava a moda era a novela, né? A gente ainda tinha coisa da novela, da revista, do GNT, era o programa mais assim na TV fechada. Imagina. Né? Não, e a revista, né? Tinha Vogue, Exato. revista de moda, Exato. era isso. É. E aí era sua base no Era a começo. minha base, era o que era meu livro. E aí, quando você tava começando, eu te cortei, desculpa pra voltar pra sua infância, você tava falando que quando você começou a mexer com essa parte de tecidos e que você entrou nessa indústria têxtil, você começou a ver o lado ruim, digamos assim, que a gente não tem muito essa noção. Que não faz ideia, né? Que o mercado têxtil não é um mercado tão, entre aspas, tá bonito, né? Falando em termos de sustentabilidade. É porque eu acho que o que vende pra gente é a moda, não a parte têxtil, né? O que a gente vê é campanha, é roupa incrível, ai, olha... Eu ia falar, é roupa. É roupa incrível. Só que quando a gente fala de têxtil, existe têxtil de roupa, existe têxtil, você como médica, pra parte biomédica, Sim. então fios de sutura, Uhum. curativos. Isso é têxtil, isso não deixa de ser têxtil. Então tudo, o têxtil ele abrange muitas outras áreas do que a roupa que a gente veste. Mas o têxtil seria tudo que é tecido ou não? Não necessariamente. Tecido e não tecido, que são os TNTs. Tá. São os Entendeu? fios. Quando a gente fala da parte de materiais, então a gente tem algumas famílias. A gente tem os filmes, que é tipo o papel filme, sabe? Tipo uma camada assim. A gente tem as fibras também, então as fibras de alumínio para fazer bicicleta e tantas outras coisas, piscina, né, que tem aquelas fibras de vidro, não deixam de ser fibras. Entendi. É objetos fibrosos, assim. E são ramos, né, no caso. Exato. Entendi. E aí você foi para esse ramo de têxtil para a moda. Eu fui porque ela queria já fazer moda, né, desde a escola, e meu pai não queria, e ainda eu fiz vestibular pra... Eu sempre gostei de viajar. Minha mãe, eu sempre tive na minha cabeça que eu iria trabalhar com uma coisa que me fizesse viajar muito. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu era uma péssima aluna. Eu fui expulsa da escola. Meu Deus. Isso era da galera do fundão. Eu era. E minha mãe falou: ai, Tamires, você gosta de viajar? Por que você não faz relações internacionais? Tava bombando, né? Quem disse que eu ia passar, gente? Mas eu fiquei próxima. Depois fiz letras em francês também. Porém, eu não passei em nenhum dos dois. Óbvio. E depois depois desse curso técnico, eu fui para Recife para fazer a faculdade. Mas eu queria trabalhar com criatividade, de uma maneira geral, assim, com expressão, porque moda é essa parte do comportamento. É isso, né? A gente poder transparecer como a gente está vestido, o que a gente quer passar, o sentimento que a gente quer passar, né? Entendi. Exatamente. E essa parte da sustentabilidade, em que momento ela entrou na sua vida? Bem nessa fase, estou trabalhando na indústria, comecei a viajar muito, participar das feiras internacionais e nacionais, conhecer o chão de fábrica, então, da China até aqui em São Paulo e muitos outros lugares, e eu falava, meu Deus, a gente está acabando com o planeta, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, sendo bem honesta, é porque o tema está em voga agora, mas o pessoal lá nos anos 80, 70, já estava falando da sustentabilidade, a gente precisa preservar o planeta, só que antigamente era um discurso meio pseudo-esquerda hippie, sabe?
Mas agora é uma coisa mais de conscientização mesmo, no geral, né? É uma necessidade. Agora, ou é ou não é. Agora, se as empresas não vierem com esse viés, serem economicamente sustentáveis e sustentáveis para o meio ambiente, sustentáveis para as comunidades, para esse impacto social e ambiental, elas já vão ficar fora do mercado. Então, a sustentabilidade deixou de ser esse conceito utópico de hippie, pezinho sujo da USP, para vir e ser real, e estar numa bolsa de valores, e ter metas como metas e dados como ESG, enfim, tantas essas outras coisas que a gente vê hoje em dia, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você usa algas marinhas para fazer roupa? É isso mesmo? É isso. Como que é isso? A gente quer saber disso daí. Bom, não sei se vocês sabem, mas João Pessoa é uma cidade que é onde mais, quando tem a ressaca, né, da praia, vem muitas algas. Então eu cresci com elas na praia, porque eu cresci na Praia dos Seixas, e enfim, eu era filha de pescador, basicamente. E eu sempre gostei dessa coisa do mar e da praia, enfim. Daí corta, né? Porque ela vai ficar adolescente, não quer mais ir pra praia, fica brancala. Isso. E aí volta pra... Quando eu me mudo para São Paulo e eu quero fazer o mestrado, entrar na USP, eu começo a explorar outras oportunidades e outras coisas também. Então, conheci a gastronomia molecular. Então, imagina, como é que a Alex Atala faz um caviar de framboesa, sabe? Eu já tomei uma caipirinha molecular. Você põe na boca e estoura a bolinha, não é? Então, a Bela Gil faz aqueles doces maravilhosos. E aquele pozinho, aquela gelatina, é um hidrocoloide que vem das algas marinhas. Então, imagina, 10% da alimentação dos japoneses é a base de algas marinhas. Então, a gente tem isso intrínseco na nossa alimentação. Esses hidrocoloides a gente usa na indústria de bebida, a gente usa para fazer iogurtes, espessante para fazer salsicha e tantos outros embutidos. Então, e esses produtos, essas substâncias, elas já estão muito inseridas no nosso dia a dia. Então, e a minha ideia inicial era, eu quero fazer uma roupa com cara de gelatina. Imagina, eu sou fã da Lady Gaga, assim, eu quero Little Monster, assim. Então, essa foi a ideia inicial. E por conhecer uma parte mais técnica da parte textil, eu falei, não, se eu quero fazer um tecido, eu preciso fazer uma fibra para fazer isso, para depois chegar na minha roupa. E foi assim que foi o desenvolvimento do mestrado, até que a gente conseguiu ter essa prova de conceito, essas fibras. E imagina, esse é um projeto que ele existe desde 2015. Eu falo que ele foi idealizado em 2015 e começado a ser concebido em 2016, que foi o projeto que eu entrei no mestrado. Passa todos esses anos, né, e eu vou buscando fomento, não, eu quero... A prova de conceito viu que, não, isso dá certo. E aí a gente é possível, e a gente começa a ter mais outras indústrias também explorando as algas marinhas para fazer bioetanol, biocombustível, na verdade. Aplicação em cosméticos, aplicação em bioplásticos para embalagens. Então, a gente começa a entender que com as algas marinhas a gente pode fazer quase tudo que a gente faz com petróleo. É incrível, a gente não tem essa noção. Não, quando eu vi, eu falei... Não, peraí, que eu vou perguntar pra ela como é que é essa roupa, como é que é a durabilidade, como é que é a resistência disso, né? Porque a gente começa a pensar que o negócio é uma vai coisa derreter, que... né? né? Então, esses são os nossos maiores esforços hoje. Então, 2022 foi um ano super importante, porque antes era Tamires, pesquisadora, só que daí eu comecei a empreender, né? Então, eu passei pelo processo de aceleração chamado Catalisa ICT do Sebrae, que foi o primeiro primeiro programa do governo para transformar cientistas em empreendedores. Então, a gente teve esse suporte do Sebrae, foi o primeiro. Aí depois eu fiz o Founder Institute, que é uma aceleradora do Vale do Silício, baseada aqui em São Paulo, que foi quando eu entrei de vez nesse mundo do empreendedorismo e comecei a me conectar com essas pessoas. E logo depois, em 2022, eu fundei a FICO Labs, a gente conseguiu o primeiro investimento anjo, e aí depois, em dezembro, a gente conseguiu um outro fomento do governo que se chama Embrapi, que é para a indústria, e hoje o nosso maior parceiro é o Senai C-Ticket, no Rio de Janeiro, que as pessoas não sabem, mas tem mais de 70 anos de história na indústria têxtil brasileira. Então, imagina que você chega lá. Inclusive, meninas, quando vocês forem ao Rio de Janeiro agora me visitar, vocês poderiam passar lá, porque lá eles têm uma indústria têxtil escala piloto. Um andar, sabe? Então lá dá pra fazer fibra, lá dá pra fazer os fios, dá pra tecer o e dá tecido, pra ver, dá pra ver.
É um lugar incrível. Então, surgiu essa minha proximidade com o Senai desde 2018, se não me engano, e hoje nós estamos fazendo para produzir essa fibra em escala industrial. Então, agora a gente está na fase de finalizar o protótipo, então vai ter essas melhorias para saber como vai se comportar na lavagem, como vai ser o tecido. No caso, a durabilidade e resistência. A durabilidade e resistência, exatamente. E como a gente pode melhorar? A gente viveu um momento de pandemia que todo mundo ficou numa busca do tipo, tecidos antifúngicos, bactericidas e etc. Então, será que a gente pode fazer isso com a nossa fibra? A gente sabe que pode, mas como a gente pode fazer isso, sabe? Então, a gente tá... não é nem um desenvolvimento em 4 mãos, são, sei lá, em muitas mãos, assim. Imagino. Porque... Fora os testes, tudo que tem que ser feito. Testes, exato. E é uma equipe incrível. E a fibra pronta, ela é similar ao quê? Olha, visualmente e na parte de textura, ela parece um fio de nylon. Então, é isso que nos deixa muito felizes, porque dá para substituir essas de origem petroquímica, que são os poliésteres, os nylons e etc. Então, quando a gente vê essas matérias, sei lá, no Fantástico... Mas a roupa pronta, ela teria mais ou menos que... Tipo de nylon. Tipo academia, essas fininhas ou não? Porque assim, tem uma coisa que a gente... não visualiza é o seguinte, a gente tem vários tipos de tecidos diferentes com a mesma fibra. Então, isso depende da forma que você vai tecer o tecido, do ligamento que é usado, se vai ter um elastano, que é comumente chamado de lycra, ou não, porque aí vai dar essa coisa da academia, a forma de fazer. Então, a fibra nem sempre define o tecido. Normalmente não define, entendeu? Então, imagina que com algodão a gente pode fazer desde aquelas eco bags mais durinhas, né, com algodão cru, como uma t-shirt super macia. Então, a fibra não vai definir o tecido. Entendi. Entendeu? Então, Tamires, dá pra misturar com outras fibras? Dá pra misturar com outras fibras. Dá pra misturar com outras fibras. Dá pra misturar com outras fibras. Mesmo porque tudo é muito misturado, tudo tem poliéster, né? Assim, uma das fibras mais usadas é o poliéster, em torno de 60%, 61% das roupas que a gente faz, que a gente usa, são feitas de poliéster, né? Então, tem esse problema que vem do petróleo, tem esse problema que não se degrada, que é um grande... libera grandes quantidades de microplásticos no oceano, então a gente ainda tem esse problema na lavagem, porque são feitas com, aí a gente volta para o processo de fabricação da fibra, muitas vezes são feitas com staple fibers, que são fibras menores, torcidas para fazer um fio maior. Então imagina que quando isso vai lavando, vai sendo liberados esses microplásticos, e hoje as mamães têm até no leite materno. Tem na placenta. Na placenta? Tem na placenta, já foi achado na placenta microplástico. Caramba, você imagina, né? E diz uma coisa, esses microplásticos na lavagem, que nem você falou, fica no ar? Fica no ar também, porque são tamanho de microns, né? A gente aspira o plástico e nem sabe. E nem sabe. Tá vendo como a gente não tem noção da importância que tem isso? Não, como Zero. que é, né? Porque quando eu vi, falei, caramba, mas poliéster é uma coisa poluente? Tipo assim, a gente não faz ideia. Minha blusinha, não sabe? faz ideia. Não, China faz tudo com poliéster, não faz? Eu acho que o mundo todo, assim, eu sou bem... que tudo vem da China. Tudo vem de lá. Sim, tudo vem de lá. Mas tem bastante. Mas, então, hoje a Phycolabs propõe a gente poder substituir os produtos que a gente faz de origem petroquímica com esses biomateriais, que vai ter uma degradabilidade maior, que não vai ter uma agressão tão grande ao meio ambiente, que vai poupar os recursos hídricos e energéticos. Então, a gente já chega com essa abordagem. E por mais que eu tenha esse background em moda, e por a gente ter entendido as milhares de possibilidades das algas marinhas, então a gente se intitula como essa startup de biotecnologia focada em desenvolver produtos à base de algas marinhas, não necessariamente apenas fibras, porque a gente pode fazer muitas outras coisas também. E de onde são colhidas? É um cultivo ou se usa da costa mesmo? A gente pode fazer os dois. Por exemplo, na região Nordeste tem alguns cultivadores, mas hoje a Phycolabs, ela trabalha em parceria principalmente com o pessoal no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. Paraty tem se tornado uma cidade que a própria prefeitura está incentivando isso, então eles querem ficar conhecidos de fato como essa cidade do cultivo de algas marinhas, assim como também Florianópolis,
Então, a gente tem parceiros. Tem um pessoal do Rancho Aires, que Rancho Aires, das últimas amostras que eu peguei, que são de Paraty, são mulheres super empoderadas e etc. E daí, os maridos que vão lá e tem um cultivo, enfim. De lá tem outro pessoal da Algas Tech também, tem o pessoal da Algas Brasil em Floripa. Então, inicialmente, a gente mapeou quem está cultivando algas marinhas no Brasil. Por quê? Se eu quero trabalhar com a indústria, como a indústria têxtil, a gente precisa de escala. Sim. Então, esse foi um dos primeiros... mas... Porque sempre perguntam, mas e essa matéria-prima? Você vai arrancar? E quanto tempo demora para crescer? Tem muito tudo disso, né? Porque é sustentabilidade, mas você tá tirando, como é que você faz para repor isso, né? Exatamente. Então, a gente pode cultivar algas marinhas, que são as fazendas de algas marinhas, que a gente chama de algicultura. Então, imagina que as algas, elas crescem de 4 a 6% por dia. Então, não necessariamente eu preciso arrancar tudo, eu posso podar, que depois ela cresce. Não precisa de pesticidas, nem esteticista não, inseticida. Ih, caramba, a gente enrola aqui. Elas não precisam de inseticidas, nem pesticidas, nem terras agricultáveis, não precisa de produtos químicos, né, de uma maneira geral para o crescimento, só precisa de CO2, água e sol. Cara, e espaço a gente tem, né? Que é um país com, acho que 8 ou 9 mil quilômetros, quase, né? 10 mil quilômetros de costa a gente tem, e imagina que ainda absorve gases de efeito estufa, né? Então, a gente fica falando, a Amazônia é o pulmão do mundo. Gente, 72% do nosso planeta é água. Mas E a gente... Não, e sabe o que é mais engraçado? Eu tava assistindo a uma palestra que a gente só conhece 5% do oceano, sabe? Então, isso é muito mais bizarro. Com certeza. E eu imagino que às vezes nem chega a 5%. Isso é uma estimativa, né? Estimativa que o pessoal fala, assim, e a gente tem muita riqueza. Então, eu acredito muito que esse movimento do mundo sustentável, esse reviravolta, vem dessa economia azul, vem do oceano. Sabe? Então, não é à toa que a ONU, ela decretou em 2000 a década do oceano. Então, a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com os oceanos, deixar produtivo e, enfim, todas essas... É o nosso relacionamento, né? Sim, e diz uma coisa, tem tipos diferentes de algas? Você fala, eu uso a fibra da alga X. Como é que funciona isso? Também tem até isso, a gente não faz nem ideia. Pra mim, alga é tudo igual. É sargaço. Aqui, sargaço, todo povo fala sargaço. Dá vergonha falar isso pra ela, né? Porque a gente não tem ideia. Eu vou você vai caminhando lá na praia e fala alga, assim. Aí tem só cores diferentes. Algumas com cores diferentes. Né? Ainda falo é pegajoso. Imagina, uma brusinha, um lookzinho, vocês aqui com esse eca. Hoje, agora, tá vendo? Agora eu já vou olhar pra alga com outros olhos. Viu como é que é importante? Viu? Vai mudar isso, viu? Se Deus quiser. Existem algumas espécies que a gente tem caracterizado para entender a composição, né, dessas algas, e a gente tem escolhido algumas para usar. Então, e levando em consideração vários pontos, quais que são melhores para serem cultivadas, né? Qual que funciona melhor aqui no Brasil? As algas que o pessoal cultiva no hemisfério norte, nos Estados Unidos, são algas algas de águas mais frias. É diferente, né? Claro, oceanos. Então, a gente escolheu algumas espécies que entre aspas, que dá aqui no Brasil, pra gente poder escalar isso. E diz uma coisa, lógico, nós temos uma costa muito grande, mas existe algum outro país que também está desenvolvendo pau a pau essa técnica? Existe. Hoje, o grande diferencial da Phycolabs é que o nosso diferencial é que a gente está usando só algas marinhas para fazer as nossas fibras, mas existe outra startup nos Estados Unidos, em Israel, na Alemanha, só que eles têm misturado com outras matrizes, seja com celulose, seja com poliéster, seja com outro. E vocês fazem intercâmbio de informação? Não, cada um no seu. Não, cada um no seu. Só pra saber se é a concorrência ou se é amigo. Né? Vai saber, né? Então, na verdade, esse ano a gente foi contemplado com o prêmio do Global Change Awards, que foi uma premiação feita pelo grupo, pela Fundação H&M, né, que é o que o pessoal fala, o prêmio Nobel da moda, assim. E eu conheci elas. E foi muito engraçado, porque em algum dado momento da festa de premiação, assim, tipo,
todos os convidados sabiam quem tinham sido os vencedores, então tinha eu e mais 10 vencedores lá. E em um dado momento, eu entrei no banheiro, eu saí rindo sozinha, porque quando eu saí do banheiro, tava a CEO de uma delas dos Estados Unidos e a outra de Israel entrando no banheiro. Assim, elas já te olharam assim, né? Tipo assim. Já imagina. faz o sinal da cruz, né? Mas elas tinham ganhado também. Não, ela elas estavam Então participando é por do isso, evento. imagina. Não, na verdade, uma delas, uma já foi investida pelo grupo H&M, a outra ganhou em 2018 essa premiação também, mas honestamente, eu não vejo com esses olhos assim de... minha concorrente direta. Mas você, né, vai saber. Não, mas o ponto é que, gente, é uma coisa tão nova, que até se tivesse trocas de informação, tipo essa coisa do pessoal que fala não seria muito concorrência, seria uma ajuda, né? open Mas source, por isso que eu assim, pensei, sabe? porque como é algo tão novo, Exato. às vezes um acha Eu que gostaria ajuda de- o outro, todo mundo ajuda se o outro, unir. isso é muito legal Até isso. porque a minha próxima pergunta pra você seria como que vocês estão se preparando ou como que vocês pensam em colocar isso no mercado, né? Como que vocês incentivam para as indústrias poderem aderir a isso, entendeu? Hoje, Amanda, graças a Deus, tá acontecendo, muita gente tá procurando a gente. Então, a gente tá em contato, a gente tem alguns players nacionais e internacionais que a gente já tá com o NDA assinado, que eu vou passando para eles um pouco do nosso desenvolvimento. Falou, a gente tá aqui, a gente avançou nesse ponto, a gente tá isso, porque quando tiver pronto para testar, que a gente tiver o nosso primeiro lote piloto, eu já quero que eles testem para passar esse feedback pra gente também, porque isso é importante. Então, os movimentos sociais e tudo isso que a gente vê sobre moda, moda isso, moda aquilo, tá fazendo os grandes players procurarem soluções sustentáveis. Então, aqui no Brasil, saiu recentemente uma chamada da Renner, que estava buscando fornecedores sustentáveis. O grupo da Riachuelo tem uma linha também focado em desenvolvimentos para usar o lixo têxtil. Então, nos Estados Unidos não, em outros lugares também tem essas grandes marcas, principalmente de luxo, né? A Stella McCartney, Tommy Hilfiger e tantas outras, a Ganni, que já estão usando. Então, existe essa demanda e o que falta é a tecnologia ser escalável para poder atingir e suprir as necessidades desses players, assim. Então, imagina, tem marcas como a Pangaia, como a Patagônia. A Patagônia é genial, sabe? Que eles também precisam desses materiais e eles também pagam um preço justo para isso. Uma dúvida que me surgiu é com relação a gente vê, isso é uma coisa que pelo menos eu sabia, né? A questão de tintura, né? Porque realmente tem rios aqui que às vezes você passa, o rio é colorido. Um dia ele tá verde, outro dia ele tá rosa. Da moda. Exato. É da cor da moda. E no caso, essas fibras, como você falou, elas são fibras que parecem transparentes. Sim. Qual vai ser o cuidado? Existe algum cuidado diferente para atingimento desse tipo de fibra? Imagina, Santa Cruz do Capibaribe, lá no interior de Pernambuco. Lá, os rios têm muitos problemas, porque lá é um polo têxtil muito forte de jeans. Sim. Né? Então, isso é real. Sim, os comentários. Aqui, eu não lembro, aqui em São Paulo também tem uma cidade, eu não lembro qual é a cidade agora. Americana é muito forte, não lembro assim, jeans, mas na parte têxtil. Inclusive, tem até um documentário no Netflix que se chama Pra Depois do Carnaval, que é super interessante, que conta como essas pessoas trabalham loucamente pra depois curtir o carnaval, por exemplo. Né? Sim. É um ano inteiro pra curtir 3 dias de carnaval. Uma semana. Mas até a questão dos jus de penas de animais, hoje em dia são sintéticos, né? Mas imagina que a parte de tingimento, a parte de fabricação de tecido, do fio até terceiro tecido, até selagem, e a parte de tingimento são as piores etapas. Então, hoje, para que a gente tenha uma solidez, uma fixação da cor, são usados muitos metais e outros componentes químicos abrasivos e agressivos. Então, no nosso caso, a gente tem investigado pigmentos naturais. Só que qual que é o grande problema dos pigmentos naturais? É a solidez e a fixação disso também. Então, imagina que aqui no Brasil hoje tem uma startup chamada Hyper, que é do Ailton Pereira, que ele está fazendo pigmentos com bactérias, com enzimas. E o mais legal é que ele, por mais que tenha outras iniciativas, a gama de cor deles é muito maior. Então, a gente já vai fazer um back-to-back, assim, um fit, Claro, com certeza, sabe? Que legal.
Com bactérias. Com bactérias, Nada a gente não sabe nada. A gente só acha que é uma coisa ruim, acabou. Não, e é maravilhoso, são uns tons maravilhosos. E aí ele tá testando em tecidos como seda, como os mais tradicionais. E quando o nosso estiver pronto, a gente vai testar nesse também. Então, é a natureza que vai moldar o futuro da moda, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E você já fez desfile, assim, com alguma roupa? Não tem nada, até porque eu tô tendo muito cuidado pra gente finalizar isso. São etapas, sabe? Sim. Não adianta a gente chegar falando... E atropelando, não adianta. Não adianta. E é engraçado que às vezes eu recebo umas mensagens, tipo, ai, Tamiris, eu preciso de 10 metros, você... Que são muita gente... E eu adoraria contribuir com... sabe? Porque... Eu fui estudante. Acho que também não vê a hora, né? De eu não vejo o produto final. Então eu queria ajudar. Porque vai ter tal desfile, não sei o que. Eu adoraria isso. Mas eu falo, gente, não tá pronto ainda. Quando tiver, eu mando. Calma, que a hora que estiver pronto, você vai ver. E quem vai pedir sou eu. Quero desfile, eu quero desfile. Não, quando o tecido ficar pronto, eu já pensei, eu vou fazer 5 looks, tipo, um moletom, só vou andar assim. Ai, que delícia. Eu só vou andar assim. Porque você tem que fazer a propaganda é a alma do negócio. Não, eu só vou andar assim. Já tá na minha cabeça. Esquece essas coisas. Vai sair o brilho vai sair. Vai sair. Ou então faz um paetezinho de alga. Aí tá vendo? Por que não? Adoro. Mas tem uma startup no Rio de Janeiro que eu acho que chama Pure Glitter. Alguma coisa assim, glitter, alguma coisa, que eles fazem com algas marinhas. Eu já tentei comprar, não consegui, mas diz que é biodegradável com algas marinhas. Então, até glitter a gente pode fazer com algas. Caramba! É um mundo que a gente não tem nem noção. Não. Mas quando você fizer, pode mandar que a gente também tá quer. Bom. A gente usa aqui, tá? Sim, e conta uma coisa pra mim. Você consegue existir uma comparação dizendo assim, no que, fora a sustentabilidade, no que o tecido é melhor? Você consegue fazer uma comparação? É mais algo assim? Mais alga. Mais alga. Vamos pôr mais alga. Olha, em termos de durabilidade. Em termos de durabilidade, a gente ainda não sabe, sendo bem honesta, porque a gente está aditivando e melhorando isso para entender. Porque o seguinte, tem duas coisas que são importantes a gente levar em consideração aqui. Essa resposta quem vai dar é o mercado. A primeira, será que é interessante a gente ter um tecido durável, tão durável quanto os outros, porém com uma matéria-prima mais limpa, com eficiência nos processos e etc., mas que dure? Ou é melhor a gente ter um tecido biodegradável, né? Que vai eliminar tudo isso, porém vai continuar estimulando o consumo. É o intuito, na verdade, né? De ser mais biodegradável. O fast fashion vai se aproveitar dessas iniciativas biodegradáveis para produzir mais, para fazer mais. Então, até que ponto? Então, quando a gente fala na economia circular, naqueles 3 R's da circularidade, que é o reutilizar, é a reciclagem, tem o primeiro que é o reduzir. Então, até que ponto? Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que é o mercado que vai escolher isso, entendeu? Entendi. Hoje, as nossas fibras, hoje elas... engraçado que eu fiz um experimento... Enfim, eu tava com umas fibras no bolso de uma roupa e eu lavei essa roupa sem saber. E ela não derreteu. Ela continuou, então ela... Maravilha! Ela mudou algumas propriedades, assim, mas ela não tá derretendo. Mas eu sei que ela iria se biodegradar na lavagem, entendeu? Não na lavagem, mas depois, ou então na condição específica. Porque quando a gente fala em biodegradabilidade... Muitas coisas são biodegradáveis, só que elas precisam estar no ambiente correto para tal. Então, são aterros sanitários específicos para isso. Então, por mais que a gente fale, tal coisa é biodegradável, mas aonde ela é biodegradável? Se eu jogar ela na descarga, ela vai se desfazer? Entendeu? Então, o mercado também vai ditar isso pra gente, que é uma coisa que eu converso muito com esses possíveis clientes, esses players maiores que falam, pra você, o que é mais importante? Sabe? E tem um que bem categoricamente falou, Tamiris, eu não acredito muito nesse lance do tecido biodegradável, senão vai estimular cada vez mais o fast fashion e esses players que usam greenwashing na moda, sabe? Se tiver um produto pra um look por dia, assim. Porque você vai usar uma vez só e acabou. Você vai usar uma vez só e acabou. Não, e ainda, nessa coisa da inovação da moda, existe um movimento, assim, que acredita muito que muito em breve nós vamos imprimir nossas próprias roupas.
Sabe? Olha, tipo uma impressorinha 3D, assim, né? gente. Vou escolher o look hoje. Até que não seria uma má ideia isso, viu? Então, você tá estimulando o consumo. Vamos consumir mais. Então, deixa eu ser consumista. Eu acho, na minha cabeça, muito claro que a gente... É impossível ser 100% sustentável. A gente sempre vai fraquejar em algum momento. A cabeça das pessoas mudou. Eu sou uma consumidora assídua de brechó. Sim. Eu amo brechó. Sim. Adoro um brechó. Incrível isso. E assim, eu vou viajar, eu vou procurar um brechó. Sim. Adoro. Então, assim, a cabeça das pessoas tem mudado. Sim. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava, ai, roupa de brechó não, porque tem energia. Tem energia. Todo mundo fala isso. Que o sabão em pó não fizer uma água quente, um pênis, assim, é muito pouco, gente. Né? Eu gosto muito de brechó, uso há muito tempo. Lava com sal grosso. Não, esse é o problema. Eu sempre gostei muito de brechó, mas isso é muito... Mas por que isso tem acontecido? Porque a gente começa a ver marcas internacionais, a gente vê pessoas da mídia, a gente começa a ver, inicialmente com os itens de luxo, os acessórios, bolsas, sapatos. Mas aqui eu tenho essa roupa, aqui eu tenho esse lugar que pode ser legal. Aqui, antigamente, eu lembro que muita gente falava, nossa, que cafona alugar roupa e etc e tal. Mas olha que genial, você pode escolher a roupa que você pode usar a semana e depois devolver, não precisa nem comprar. Eu acho essa ideia excelente. É genial, entendeu? Sim. Mas, tipo, antes tinha uma barreira, mas até que isso se torne muito visto pelas pessoas, ou pessoas influentes, não de influência, mas assim, pessoas interessantes começam a usar e disseminar essas ideias, para cair na massa, demora um pouco mais, entendeu? Então, essas pessoas precisam, esses formadores de opinião precisam existir para que a ideia seja disseminada. Entendi. E diz uma coisa, cara, é um tempão que você está estudando para desenvolver isso. O custo. Como vai ser isso? Vai ser o custo, teoricamente, né? Você acha que vai ser um custo alto, a matéria-prima, a matéria final, não a prima? Não, o ideal é pro consumidor mesmo. Pro consumidor mesmo. A gente tem contas de boteca, porque muitos pontos a gente precisa levar em consideração. Novamente, a gente tá falando de uma engenharia, então a gente precisa contar hora homem, hora máquina, hora energia, hora não sei o quê. Olha, em termos de rendimento, é quase 4 quilos de algas dá 5 metros de tecido. Caramba! Vai estar muito próximo. Uma vez a gente tinha feito recentemente no início desse ano, assim, que daria mais ou menos, 1 metro de um tecido, sem colocar em consideração as variantes e também sem colocar em consideração a escala, que daria uma média de R$ 23,70 o tecido final, para vender, tipo, na loja, entendeu? Mas esse é o valor semelhante aos que os outros tecidos de hoje. É que eu não tenho ideia de valor, mas seria semelhante. Semelhante. A gente não tá colocando marca. Se você colocar marca... aí não dá. Exato. E tipo assim, falando desses tecidos tipo de algodão, de viscose, do rolo de tecido mesmo. Então, essa é uma ideia. Isso pode mudar? Isso pode mudar, porque algumas etapas da nossa produção a gente ainda tá avaliando. Mas, novamente, é uma conta de boteco que a gente precisa ter uma noção. Tem que pôr tudo. Engloba tudo. Exato. Mas inicialmente, pelo visto, vai ser muito parecido com o que a gente já tem. Não nada exorbitante. Não. E até se for um pouquinho mais caro, que seja... Mas vale. Exato. Vale. Uma das grandes coisas que a gente bate muito na tecla na FAECOLABS a gente precisa usar o mesmo tipo de equipamento que é usado na indústria. Não adianta a gente querer criar novos maquinários, não adianta. A gente vai encarecer, né? Não, e restringe muito. Imagina eu ter uma planta industrial com maquinário que a gente desenvolveu para fazer apenas o nosso tecido. Não faz muito sentido. Sabe? Então, tudo que já tem na indústria, a gente tenta ser o mais semelhante possível. E quando você falou, tem um toque, não sei o quê, o mais semelhante possível. Para ser uma troca inconsciente e justa do consumidor. Imperceptível, exatamente. Mas isso dificulta a larga escala, que é o objetivo, você fala, né? Mas depende. Eu acredito que depende por quê? Quanto mais parecido for, por exemplo, se você tem um algodão, um tecido de algodão, vamos supor, tem uma t-shirt básica, branca, normal, que você vai usar para ir para academia. Você tem uma de algodão e você tem uma de algas marinhas. A de algas marinhas custa um pouquinho mais claro de algodão. Qual que você escolheria? Sabe? Pra mim é que é o mais sustentável. Sim, melhor. Se soubesse qual seria. Sabe? Tipo, contar essa história. Então, esses são os nossos esforços
hoje, para que seja muito semelhante com o que a gente tem no mercado e não seja muito diferente, porque senão vai falar, tá, mas e esse caimento? E se ficar ruim? E se ficar duro? O vestido que eu quero fazer? Eu quero que seja meio cetim. E aí? Sabe? Então, todos esses pontos a gente tem pensado muito e entendido como a gente pode, quando a gente estiver pronto, qual vai ser a nossa abordagem com isso também. Gente, tô bad. Mas é bem legal, né? Não, é uma coisa assim, diferentaça, né? A hora que eu tava estudando um pouco o assunto, eu falei, nossa, né? Mas meninas, tem tanta coisa assim, vocês nem imaginam. Por exemplo, tem uma startup de uma garota tailandesa que ela mora nos Estados Unidos, assim, que ela tá fazendo couro com resíduos de crustáceos, né, digamos assim, as cascas e tudo mais, e cogumelo, e tá fazendo um couro, sabe? Tem umas coisas assim. Nossa. Mas esse é o futuro, né? Porque exato. Realmente a gente tá acabando já. Tem né? gente que tá pegando a proteína, o DNA da proteína do boi, cultivando em laboratório para fazer o couro, sabe? Então, tem de tudo um pouco, assim. O que a gente precisa não faltam ideias. O que falta é a gente conseguir escalar e, lógico, e financiamento, né? E essa questão de ainda financiamento? Tem isso? Não, tem como alguma... é que é aqui no Brasil isso? É difícil? É difícil. Desde que eu comecei a entrar nesse meio, que foi mais ou menos no ano passado, o estilo do investidor brasileiro é completamente diferente do estilo do investidor americano. Aqui, o investidor brasileiro, quando ele vê uma inovação, ele tem medo. Desconfia. Ele desconfia. Tudo que ele acha que é arriscado, né? Exato. Se você chega no... Sei lá, se você chega no... Eu acho que o americano não tem muito medo de arriscar, né? É porque, principalmente, por isso que teve o boom do Vale do Silício, né? Porque quanto mais louca a ideia, mas você achar que ela pode ser viável e tem essa pessoa que se dedica a isso, eu vou botar dinheiro só para ver para onde esse cara vai. Então, e quando a gente fala em biotecnologia, nesses desenvolvimentos com a ciência, que o produto vai para o mercado muito tempo depois do primeiro investimento, é isso que o brasileiro não entende. Por isso que muita gente investe lá, aplicativos, não sei o quê, coisas que vão ter esse retorno rápido. Então, quando a gente começa a estudar um pouco dos venture capitals dos Estados Unidos, os caras vão botar dinheiro, eu vou botar dinheiro só para ver qual é. E isso também muda até uma forma de pensar do empreendedor também. Porque quando você já começa recebendo, você tem sua startup e tal, você já começa recebendo esse dinheiro de VCs, né, que a gente chama do capital de risco, você começa a se diluir, porque vão entrando outras pessoas com mais dinheiro, vão te financiando, você vai se diluindo, enquanto aqui no Brasil também tem esse receio do empreendedor. Pelo menos um pouco do que eu sinto. Então, eu sou uma grande concurseira de editais, então estou sempre escrevendo um edital para a FICO Labs para a gente conseguir esses free monies. Por quê? E esses fundos perdidos, porque a gente vai poder investir na nossa tecnologia, a gente vai poder investir em P&D, porque eu não quero chegar numa rodada lá na frente com menos de 50% da minha empresa. Claro. Sabe? Então, só que ao mesmo tempo, os caras aqui no Brasil são muito sharks, assim, né? São tubarões. A gente tira pelo próprio programa de TV, os caras falam... Shake Shark. Como é que é? Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank, Já tô falando de sanduíche aqui, tá? Só confundir, gente. Não, mas aí não, pior que não. Se vocês virem o dos outros lugares dos Estados Unidos, o cara não vai pegar 50% da tua empresa, sabe? Vou te dar 200 mil, colocar 50% da sua... Que empresa é essa, sabe? Olha o valor. Você tá diminuindo o valor do empreendimento do cara, né? Sabe? O cara fez. Então, é bem assim mesmo, né, é meio desleal, assim. Então, são culturas, mas também são culturas, porque a forma de empreender na Europa também é diferente. Eu acho que os investidores na Europa, eles também têm esse capital para investir na startup, eles também têm essa paciência. Eles arriscam mais. Eu acredito que tanto quanto nos Estados Unidos, porém, eu acho que eles são mais, entre aspas, humanizados, assim. Eu não sei, eu tenho essa percepção. Enfim, eu tenho essa percepção. Eu acho que é mais justo, né? Eu tenho essa percepção, assim. Enquanto os Estados Unidos é muito empreender, bora aí, dinheiro e não sei o quê. Aqui no Brasil o povo já tem receio. Essa é uma percepção que eu tive, enfim.
Agora, agora você acha que se você tivesse agora tendo mais gente ajudando nesse sentido, você acha que você estaria talvez conseguindo deslanchar mais para já ter o produto final já pronto? Eu acredito que não. Se essa pergunta tivesse sido feita há 5 anos atrás, sim. Mas hoje em dia, a gente captou. No ano passado, a gente tem um investidor anjo, que é muito mais smart money, né? Então, é um cara que ele não é só o dinheiro, é o conteúdo dele também, porque é um empreendedor em série, enfim. Hoje, a gente tem o Global Change Awards, então teve uma premiação que a gente participa de 2 programas de aceleração. Um é The Mills Fabrica em Hong Kong e a outra é Accenture. Legal. E ainda com a KTH University, que é a Universidade de Estocolmo de Inovação. Então, a gente está bem assessorados nesse lado e a gente também recebeu esse aporte. Então, hoje você fala, mas se tivesse dinheiro, iria... Não, porque eu confio muito nas pessoas que tem no nosso time. Eu confio muito neles, assim. Lógico, eu sou a pessoa que eu não confio em ninguém, só confio na minha sombra até o meio-dia. Mas eles são pesquisadores tão incríveis, assim. Então, quem toca essa parte de mais de desenvolvimento, assim, é o Zé, que ele é um engenheiro de materiais incrível, de ciências e polímeros, PhD, blá, 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 professor da UFRJ, já foi, né? E ele trabalha muito em parceria com a equipe do Senai. O Senai, hoje, quem toca nosso projeto é Igor Adriano Francini. A menina é uma alquimista, assim. Então, não é por falta de capacidade intelectual. É tempo de desenvolvimento. Então, tipo, eles estão testando isso. Então, a gente precisa ver steps, né? Que você tem que fazer. Exato. Então, hoje, botando mais dinheiro... Talvez se tivesse dinheiro porque assim, quando a gente está desenvolvendo uma inovação e a gente, no nosso caso da Phycolabs que a gente trabalha, a gente contrata, né, os laboratórios do Senai, no nosso caso. Se por acaso existisse um outro laboratório com qualidades e equipamentos semelhantes no Senai, talvez a gente poderia fazer, vamos contratar aqui e vamos contratar os aqui, dois de uma vez. Vamos ver o que é que rola. Que isso é muito como a China costuma fazer. Tipo porque assim, às vezes dá uma acelerada no processo, né? É porque eles são completamente distintos e eles não trocam. Então, vamos ver o que é que cada um está fazendo, a abordagem de cada um, o ponto de vista de cada um sem interferir. Esse é um modelo muito da China. Então, às vezes, para desenvolver um produto, são várias equipes. Então, gera meio que essa concorrência, assim, quem vai chegar lá primeiro. Enfim, eu acho que se eu tivesse mais dinheiro e o que é muito importante é confiança. Também. Né? Porque imagina... confiar e criar laços com um P&D, com seu produto em outro lugar, é muito complexo. Outra vez eu estava conversando, sempre tem um investidor da área têxtil indiano que a gente sempre conversa, a gente troca ideias assim. E outro dia ele falou, você não quer trazer aqui pra Índia? Pra Índia. Caramba. Eu falei, gente, ele só tá de brincadeira. Ainda acabou de botar lá o negócio na lua, do lado escuro da lua, descobriu que tem água, aí o cara quer que eu mande o meu tecnológico pra ele fazer. E aí? Você acha que eles vão querer o quê? E como é que eu fico nessa história? É o seu bebê, né? Meu filho único de mãe solteira, né? Eles vão querer pegar o seu negócio, né? Agora vão querer tomar posse também. Exato, meu baby. Então, existe essa relação de confiança, né? Então... com o dinheiro a gente poderia fazer outras coisas, mas novamente, são passos a passos. Assim, no nosso roadmap de desenvolvimento já tem alguns outros produtos também, que a gente também tá no que dá pra gente fazer. Vamos fazer essa contratação aqui, vamos fazer isso aqui, vamos testar isso aqui. Então, em paralelo, que tem a nossa Phycofiber, que é nosso produto principal. Em desenvolvimento, eu e o Zé, a gente vai desenhando outros produtos com o que a gente tem. Então, a gente já tem alguns testes que dá pra gente fazer e tal, até pra gente poder atingir outras indústrias, né? Não focar só na moda. Entendi. Legal. E conta uma coisa pra gente, amiga. E os planos para o futuro? E terminar esse protótipo, em nome de Jesus, terminar esse protótipo e testar na indústria, fazer o primeiro lote. É isso que, sei lá, durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Testes. Eu não vejo a hora de chegar nessas pessoas.
testa esse lote de fibra, faz o tecido que você quer fazer, com a trama e o ligamento que você quiser, e depois me fala o que você achou. Eu não vejo a hora, assim, tipo, não vejo a hora. Sonhando acordada, né? Sonhando acordada. Mas no assim. final tudo dá certo. Em nome de Até Jesus. porque você tá trabalhando muito pra isso, Não, então... E essa minha ida pro Rio pra ficar mais próximo deles é exatamente pra isso, porque é o que eu falo. Tá faltando um tal reagente. Eu compro, já mando pra vocês agora. Eu não quero que vocês se preocupem com nada. O que é que tá faltando, sabe? Eu só quero que você me entregue. Eu só quero que você me entregue, exatamente. Tá ali, mas... Agora, a Fyco Labs, que é a sua empresa, Sim. certo? É fábrica. É a fábrica? Não, o que ela seria? É a startup É a que startup. tá desenvolvendo essas tecnologias. Ela O tem... tecido. Você tem um lugar físico? Aqui em São Paulo, a gente tem. E agora a gente tá mudando pro Rio, então provavelmente vai ter um lugar. Ter lá. Vai ter lá também. Até porque o estado do Rio de Janeiro tá se promovendo muito fortemente nessa coisa da inovação e da economia azul. Então a gente quer estar perto de quem tá fazendo isso, né? Então, muito em breve. Né? Sim, ainda mais pra você. Exato. Então, muito em breve a gente vai ter nosso escritóriozinho lá. Inclusive, eu já tava vendo, assim, o Senai tem, dependendo do projeto que você contrata, tem uma parte lá que se chama Habitat, que as startups podem ir, tipo um coworking, assim. Sim. Não sei exatamente se a gente vai ficar lá ou não. Tô levando em consideração alguma coisa mais próxima de casa, né? Mas sim, a gente vai muito em breve. Eu tava dando uma olhada em alguns coworkings super legais que tem lá. E a gente vai ter para ter acesso ao fomento dos estados do estado do Rio de Janeiro também. Então, que legal. Sempre buscando um dinheiro dos fundos perdidos. Tá certo, tem que ser. É caro. É caro, ciência é cara. Eu imagino. Eu imagino. E você tá de parabéns, viu? Porque olha, eu falo, a ideia que você teve foi uma ideia genial, gente, pelo amor de Deus. Genial. Parabéns. Incentivadora, imagina. Eu acho que não dá pra desistir, sabe? Porque até porque você já tá monte, não. No caminho aonde você já tá, não tem como você voltar. Não, agora, mas tipo, a vontade de largar imagina tudo, no começo. batia na porta, dia sim, dia não, sabe? A gente sabe. A gente sabe. Mas olha, não é só você que está ansiosa. Eu posso dizer que eu também estou ansiosa. Também, já quer saber, a gente quer ver, a gente quer saber como que é. Eu tô falando pra vocês, eu vou usar, eu já pensei, vai ser um vestidinho, um moletom, uma calça, tipo assim, um cropped, pronto. Eu só vou uma corzinha assim. Básica pra combinar com tudo. Então, não porque a gente mudou a nossa identidade visual, e eu amo a nossa cartela de cores, que é tipo roxo, laranja, verde, lima, uma areia. Então, bem colorido, bem colorido, sabe? Porque o que é engraçado é que tem uma energia meio de ciência, mas são as cores das algas também. Enfim, e aí vai ser colorida de alga também, né? Aí você faz essa parte também do design? Tipo, eu quero um vestido assim, desenho da área dela, né? Ela já tem de base isso. Eu já tenho... Você já faz tudo também, já? Não, ela já tá querendo a fibra pra ela mesma. Pra ela mesmo fazer a roupa. Imagina. Não, pelo menos os protótipos, sim. Iniciais. Parabéns. Vai que dá fibra, você já não monta outra coisa, já faz roupa também. Você não quer? É muito trabalho. Confecção é um trabalho muito trabalhoso, gente. Deus me livre. Trabalhar com tecido é muito melhor, na minha opinião, do que trabalhar com roupa pronta, com confecção, com loja, com não sei o quê. É um trabalho muito trabalhoso, porque se você for produzir as peças, é muito trabalho, é ficha técnica, aí precisa da costureira, aí precisa desenhar, e aí você vai fazer a pesquisa na internet, e o que é que a blogueira tá usando, é por isso que todo mundo copia todo mundo. Isso. Não quero isso. Desde a época do tecido. E aí, eu nunca gostei muito dessa parte de personal shopper e fazer roupa. Nossa, não, eu detesto isso, gente. Vamos ficar só no tecido mesmo? Tá aí, se vira você. Baita trabalho, viu? Tamires, eu queria muito te agradecer. Obrigada, por ter aceito o nosso convite. Nossa, por ter vindo a São Paulo, aproveitar essa viagem que você veio a São Paulo. E por nos ensinar, porque você literalmente deu uma aula pra gente hoje. Mas o convite tá feito pra ir pro Rio. Opa. Por favor. Passear. Vamos passear. Queremos conhecer. Não, vocês vão amar. Eu conheço o Rio. Conheço porque eu vou desde pequenininha. A gente quer conhecer. Mas essa daí é laboratório. Essa daí eu não faço nem ideia. Essa eu quero. Eu quero mostrar laboratórios, inovação, essas coisas. Não, agora a gente já quer ir. Agora a gente vai ter que marcar aí. Com o maior prazer.
Você podia deixar o seu contato, o seu Instagram, para o pessoal que quiser te seguir, saber mais sobre o seu trabalho. Bom, eu não sou muito influencer, assim, mas assim, eu gosto, eu tô pelas redes sociais pelos memes, eu confesso, pessoal. Mas o meu pessoal é @Tamires Pontes, THAMIRS Pontes, e o da FaiCollabs é @FaiCollabs. Então, o nosso site também é faicollabs.com, LinkedIn, Tamires Pontes e FaiCollabs. Então, acho que vocês vão deixar aqui embaixo. A gente vai. A gente na descrição desse vídeo vai ficar. Mas Tamires Pontes, vocês me acham, e quem quiser, assim, eu tô sempre aberta pra conversar, pra trocar experiências. E ela responde assim. mesmo, gente, porque o convite foi pelo Instagram. Tá vendo? A gente gosta de pessoas assim. Eu demoro, essas que mas ignoram a gente nem chama uma vez, não responde, a gente não chama mais não também. Dá licença. Eu demoro, mas eu respondo. É o que eu falo pras pessoas, assim, eu demoro, mas eu respondo. Mas, sim, é sempre muito, muito legal poder compartilhar, né, assim, quer ouvir a palavra das algas? Não, mas olha só, pessoas que jamais escutaram isso, ou que não têm ideia de que pode ter isso, como surge curiosidade, a pessoa vai querer aprender, querer saber um pouco mais, como nós. Exato. Não é quando eu vi, falei, nossa, agora eu quero saber, quero entender mais como é que é isso daí. E, de fato, é muito legal. Que bom que vocês precisam ver como que é. Adoramos. Muito obrigada, realmente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Obrigada a vocês também. Lembrando que nós estamos no YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Spotify. A gente tá tudo, só vocês escolherem. Só lembrando, de terça-feira é veiculado às 6 horas da manhã no Spotify e à noite no YouTube. E de quinta-feira, idem. Exato. Mais uma vez. Terças e quintas. Muito obrigada. Curte, compartilha. Um beijo. E na descrição desse vídeo também, agora no finalzinho, eu vou deixar pra vocês a nossa parceira. Isso, a Empório Clique. A Empório Clique, né? Que fica lá em São Bernardo do Campo. Vocês já estão escutando. Já sabem de cor. Vocês já sabem de cor, né, gente? Mas a gente vai, de qualquer forma, a gente vai deixar aqui pra vocês. Tá bom? Gente, um beijo. Um beijo, obrigada. Obrigada.